Você sabe o que é um método anticoncepcional? Afinal, para que ele serve? Gente, parece uma coisa muito banal começar perguntando disso, mas o anticoncepcional é um método que a gente usa para não engravidar. Eu sou a doutora Fabi e vou te explicar um pouquinho os métodos contraceptivos de uma forma bem simples, trazendo a gineco para perto de você. Nós vamos partir dos métodos que têm maior taxa de falha para os métodos que têm menor taxa de falha. Esse vídeo não substitui uma consulta médica, tá, gente? Eu quero deixar bem claro. Não é porque tu vai ver o vídeo inteiro que tu vai poder escolher sozinha, mas é um direcionamento para quando tu chegar numa consulta com a tua ginecologista, tu saber exatamente o que tu quer de contracepção. Os métodos contraceptivos, então, se dividem nos métodos que são muito seguros e nos métodos que têm uma taxa de falha muito grande. Então eu vou falar para vocês a diferença entre eles e as indicações dos diferentes métodos. A gente vai começar pelo popular coito interrompido. O que significa isso, gente? Coito interrompido é quando o menino, o rapaz, o homem, ele vai tirar o pênis de dentro da vagina, ainda ereto, ainda com ereção, antes de gozar, antes que saia aquela secreção da ponta do pênis. Por que o coito interrompido falha tanto? A taxa de falha chega de 20 a 22%. Lembrando, gente, que essas taxas de falha que eu tô falando aqui para vocês são baseadas no CDC, que é o Center of Disease Control dos Estados Unidos, que diz pra gente as taxas de falhas de todos os métodos contraceptivos. Coito interrompido, que é o menino retirar o pênis na hora que vai ejacular, pode falhar em até 22% dos casos. Por que isso acontece? Por que falha tanto? Porque antes de ocorrer a ejaculação, aquele primeiro líquido, aquele líquido de lubrificação que sai lá da cabecinha do pênis, já tem uma população considerável de espermatozoides. E esses espermatozoides já vão entrar em contato com o muco do colinho uterino e vão subir e parar só lá no óvulo quando tiverem completado a missão. Qual é a indicação do coito interrompido? Eu brinco com as pacientes. Só para aquela paciente que ainda não decidiu com certeza se quer engravidar. Para aquele casal que ainda está na dúvida se vai engravidar ou não e deixa ao cargo do universo. Se tu quiser deixar a tua contracepção a cargo do universo, usa coito interrompido. Caso contrário, se tu não quiser engravidar, vamos seguir olhando o vídeo para escolher certinho o teu método contraceptivo depois na tua consulta com a ginecologista. O segundo método contraceptivo que é muito usado é o método da tabelinha. O que é a tabelinha, gente? Até peguei um calendário. As pacientes, elas costumam anotar o ciclo hoje em dia nos aplicativos, mas a gente também pode fazer num calendário. O que é isso? Anotar os 3 últimos ciclos menstruais para te ter uma ideia de quando tu vai ter o período ovulatório. Teoricamente, a concepção vai acontecer no período ovulatório, mas as mulheres acabam esquecendo de uma coisa. Quanto tempo o espermatozoide pode ficar vivo dentro da gente? Vocês sabem? Até 5 dias. Então, se uma menina teve a relação 5 dias antes da data provável da ovulação, o que pode acontecer? O bichinho pode estar lá bem vivo, bem acordado, só esperando a ovulação. Então, a taxa de falha da tabelinha também, gente, chega próximo a 20%, porque a mulher não consegue calcular exatamente o tempo de vida do espermatozoide, que pode ser de até 5 dias. Além disso, a gente pode ter uma ovulação perdida. Eu brinco, às vezes a gente acha que vai ovular bem certinho, mas acontece alguma coisa, algum evento extraordinário na vida e tu pode ter uma alteração hormonal que vai provocar uma ovulação fora daquele período esperado. E aí, o estrago tá feito. Então, o método da tabelinha também vale para as pacientes que querem deixar a sua opção de engravidar ou não para o universo. O universo que decida, aí tu pode usar tabelinha como método contraceptivo. Eu tive 3 casos de pacientes que engravidaram, agora nesse ano já, pacientes que estavam usando tabelinha. Uma delas me disse: Fábio, eu uso há 14 anos esse método. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, gente? Invariavelmente vai acabar falhando, porque tu vai acabar caindo nos 20%. Então tu só vai escolher o método do coito interrompido da tabelinha se tu estiver planejando uma gestação, ainda que não conscientemente. Outro método contraceptivo que é muito interessante, mas o ideal é que ele seja sempre associado a um método hormonal, é o método da camisinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então, uma camisinha feminina primeiro. A taxa de falha da camisinha feminina também gira em torno de 20%. Ó, eu vou abrir, é uma embalagem grande, tá, gente? Aqui a embalagem da camisinha feminina, ela é bem lubrificada, pode isso de pular a camisinha? Ó, ela é bem lubrificada. E ela vem assim, ó, gente, ela é um saquinho plástico, que tem um anelzinho fechadinho de um lado e um anelzinho aberto do outro. O que acontece? A gente introduz essa parte do saquinho plástico, que é fechado dentro da vagina, essa partezinha aqui.
e essa partezinha aqui vai ficar cobrindo a vulva do lado de fora. A penetração acontece aqui nesse buraquinho. Quando terminar, quando o menino ejacular, tu vai tirar imediatamente a camisinha, vai girar, vai amarrar e vai descartar a camisinha. Se o pênis amolecer dentro da vagina, o que vai acontecer? O espermatozoide vai passear pelo cantinho e vai acabar conseguindo fecundar. Então é bem importante que depois que o menino ejacula, que o pênis já começou a amolecer, já tem que tirar, já tem que amarrar e descartar. Onde se descarta a camisinha? No lixo do banheiro. Essa é a camisinha feminina. Eu vou mostrar pra vocês agora a camisinha masculina. A camisinha masculina, gente, vou mostrar pra vocês. Essa camisinha não é de látex, tá? E essa camisinha aqui é de látex. Não estou fazendo publi. Deixar bem claro. Gente, a camisinha, então, a gente tem a camisinha masculina de látex, que é essa aqui. Então, a embalagem, a gente abre, tem que cuidar, nunca usar tesoura, gente, para abrir a embalagem de camisinha. A gente tem que ver o ladinho, sempre apertar a pontinha da camisinha antes de desenrolar. Qual é a taxa de falha do preservativo masculino para contracepção? Também gira em torno de 18, 20%, principalmente pelo mau uso. Lembrar da importância do preservativo para proteger das infecções sexualmente transmissíveis. Esse vídeo é para falar sobre contracepção. Do ponto de vista de contracepção, não é um bom método para quem não quer engravidar. A taxa de falha pode chegar a 20%. Do ponto de vista de proteção das infecções sexualmente transmissíveis, é um excelente método. É a camisinha que vai evitar que tu pegue sífilis, clamídia, gonorreia. Então, gente, camisinha na associação com os outros métodos, se tu quiser evitar uma infecção sexualmente transmissível. Outro método contraceptivo de barreira abandonado, mas que é bom vocês conhecerem e saberem que existe, é o diafragma. O diafragma é um disco que a gente coloca ao redor do colo uterino e usa junto com o espermicida. A taxa de falha também é muito alta, todos beirando em torno de 20%. E de novo, qual é a indicação? De usar só camisinha, usar coito interrompido, usar tabelinha ou usar diafragma para as pacientes que querem deixar para o universo decidir se elas vão engravidar ou não. Para o casal que ainda não decidiu se quer ter filhos ou não, tá com aquele medo e vai acabar tomando um empurrãozinho do destino. Não são métodos que devem ser a primeira escolha para as pacientes que não querem engravidar de forma alguma, tá, gente? Bem importante deixar isso bem frisado. E que a camisinha, ela é a nossa principal aliada na luta contra as infecções sexualmente transmissíveis, mas que como método contraceptivo, sozinha, deixa a desejar. Agora vamos falar sobre a segunda turma dos métodos contraceptivos. São métodos contraceptivos muito seguros, mas ainda não são os mais seguros que a gente tem à disposição. E são métodos que dependem muito da tomada e da lembrança da paciente. O primeiro método que eu vou falar para vocês são os métodos injetáveis, que são as injeções. As injeções, a gente tem dois tipos de método contraceptivo injetável. A gente tem a injeção mensal e a gente tem a injeção trimestral. Qual é a diferença entre esses dois métodos? Os métodos injetáveis, tanto os mensais quanto os trimestrais, são métodos que têm uma proteção boa, são seguros, mas na vida real, no uso típico, a taxa de falha pode chegar até a 12%. O que quer dizer isso? De cada 100 mulheres que usam esse método contraceptivo, 10 a 12 vão acabar grávidas no final de um ano. Então, são métodos que, se a paciente não quer engravidar de jeito nenhum, deve considerar o uso do preservativo associado para a gente ter um método de barreira associado para aumentar a proteção. Quanto aos métodos injetáveis trimestrais, a única injeção trimestral disponível é o acetato de medroxiprogesterona de 150 mg, que é feito a cada 3 meses. É um método muito seguro, mas que no uso típico também a taxa de falha pode chegar em torno de 7 a 10%. É um método muito bom para quem tem contraindicação para o uso do estrogênio, mas tem que ficar muito atenta para os senões das injeções trimestrais. Durante o uso vai comprometer o ganho de massa óssea, então é muito importante. Aquela paciente que é muito magrinha, que tem história familiar de osteoporose, não vai ser o melhor método. É o único método que comprovadamente dá ganho de peso. Enquanto as pílulas não têm esse problema, o acetato de medroxiprogesterona feito a cada 3 meses pode dar ganho de peso. Alguns estudos relatam ganho de peso de até 15 quilos associado a esse método. Então, se a paciente já tem tendência para engordar, não é o ideal. E outra coisa muito importante da injeção trimestral, é o único método contraceptivo que mantém a inibição da ovulação mesmo após suspenso. Então, para uma paciente que ainda tem desejo de ter filhos, que ainda tem desejo de gestar, não é o melhor método, porque pode demorar em até 2 anos o restabelecimento dos ciclos
ovulatórios. Se por um lado ela é muito efetiva, a taxa de falha de 7 a 10% mais ou menos, por outro lado, para paciente que ainda quer ter bebê, é muito complicado usar um método que pode atrasar o retorno da tua fertilidade. Então, decidir junto com a tua ginecologista. Outro método hormonal que não depende da tomada diária é o anel vaginal. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e aqui no Brasil a gente tinha só um tipo de anel vaginal e agora a gente tem vários tipos de anéis vaginais. É um método extremamente seguro, tá, gente? É um anelzinho de silicone que a gente coloca dentro da vagina. Depois que a gente coloca, ele pode ficar 3 semanas dentro da vagina. Ai, Fábio, dói? Não dói. Aí o parceiro sente? Não sente. Não depende da relação sexual. A paciente vai colocar lá e ele vai ficar lá durante as 3 semanas. No final da 3ª semana, ele tem que ser retirado, descartado. Se a paciente quiser inserir um novo anel imediatamente para não menstruar, pode. Senão ela vai fazer um intervalo de 6 dias e vai retomar o método contraceptivo, um novo anel, no 7º dia depois da retirada do anel anterior. É um método tão seguro quanto as pílulas. E outra coisa, gente, as contraindicações são as mesmas. Lembrar do vídeo que tem aqui no canal sobre as contraindicações do uso do estrogênio. Vale a mesma coisa, para quem não pode usar estrogênio, não pode usar o anel vaginal. Do ponto de vista contraceptivo, é muito seguro, taxa de falha 6 a 9%, igualzinho à pílula anticoncepcional. Muito confortável e muito bom para as pacientes que têm escape com a pílula via oral, porque a liberação do hormônio via vaginal, ela é contínua, então é um dos métodos com menor taxa de escape durante o uso. Conversar com a ginecologista de vocês, uma excelente opção, especialmente agora que a gente tem várias marcas fabricando esse produto. Outro método que não depende da tomada, mas que é um adesivo que a gente coloca uma vez por semana, a gente só tem um no Brasil disponível e o nome comercial é o Evra. Eu vou falar porque só tem esse disponível. É um adesivo que a gente coloca uma vez por semana durante 3 semanas. No final da 3ª semana, ou tu vai ficar também 6 dias sem o método contraceptivo para sangrar, ou tu vai colocar imediatamente outro adesivo para manter o uso contínuo da medicação. A contraindicação tanto do adesivo quanto do anel vaginal é a mesma das pílulas via oral com estrogênio e progesterona. Lembrando, gente, que o anel e o adesivo têm um potencial trombogênico um pouquinho maior do que as pílulas. Então é bem importante a gente levar em conta a história da paciente antes de prescrever um método vaginal ou de adesivo. Agora vamos falar das queridinhas, do método contraceptivo hormonal mais usado aqui no Brasil, que são as pílulas contraceptivas. Elas são pílulas muito pequenininhas, gente, tá? Ó, são comprimidinhos bem pequenininhos e que podem ser engolidos tanto com água, com leite, com suco, quanto com a própria saliva. São métodos fáceis de tomar, a venda é livre na farmácia, tá? Mas a taxa de falha é maior do que os DIUs, por exemplo. A taxa de falha das pílulas chega a 6 a 9% na vida real, especialmente por esquecimento, gente. A pílula contraceptiva funciona muito bem, tá? Em laboratório a proteção dela é superior a 99%, mas quando tomada todos os dias certinho. Se admite que um esquecimento de até 12 horas mantém a proteção da pílula contraceptiva. Esquecimentos acima de 12 horas diminui muito a eficácia, caindo a proteção para em torno de 93%. A gente tem pílula com 21, com 22, com 24, com 28 e agora a gente também tem pílulas com 30 comprimidos, tá? As pílulas com 30 comprimidos são de uso contínuo, as pílulas com 21 comprimidos, o intervalo são 7 dias e as pílulas com 24 comprimidos, o intervalo são 4 dias. Mas a pílula contraceptiva ela é muito flexível quanto ao intervalo quando a gente pensa em diminuir esse intervalo. Essa pergunta entra muito na caixinha de perguntas também lá no Instagram. O que acontece? As meninas falam, ai Fábio, eu posso emendar uma cartela de pílulas que tem 21 comprimidos? Pode, não tem problema nenhum. Sempre que o intervalo da pílula for diminuído, que a gente fizer um intervalo menor que o descrito em bula, a proteção contraceptiva vai se manter. A gente vai perder a proteção contraceptiva se a gente resolve fazer um intervalo maior do que o prescrito em bula. Por exemplo, uma pílula de 21 dias, que diz que o intervalo é de 7 dias, se eu quiser fazer um intervalo de 3 dias ou emendar, ok, a proteção se mantém. Se eu quiser fazer um intervalo de 8 dias, eu vou perder proteção contraceptiva. Então, gente, são métodos muito seguros, mas que dependem da tomada diária, não pode esquecer de tomar. Existem algumas situações, tem vídeo aqui no canal, que podem interferir no funcionamento.
São poucas as situações, mas é muito importante ficar ligada para não acabar caindo na taxa de falha do método contraceptivo. Sempre que a gente escolhe um método contraceptivo, o grande objetivo da gente, em princípio, é não acabar gravidinha no final. Então, gente, prestar muita atenção e perguntar suas dúvidas e conversar sobre os riscos e as taxas de falha de cada um deles. E vamos falar então, por último, mas não menos importante, na minha opinião, o que a gente tem de melhor em contracepção para aquela paciente realmente que não tem uma gestação no seu horizonte quando escolhe esse método contraceptivo. São métodos extremamente seguros os que a gente vai falar a partir de agora. Primeira coisa, então, eu vou falar pra vocês do DIU de cobre. O DIU de cobre é exatamente isso, ó. A grande maioria deles são um tezinho de cobre que a gente coloca lá dentro do útero, tá? Idealmente, colocar menstruada, mas se a gente tiver certeza que a paciente não tá grávida, a gente pode colocar em qualquer momento do ciclo. É um método que a taxa de falha gira em torno de 1%. Isso é importante desmistificar, porque as mulheres têm muito medo do DIU, mas é um método extremamente seguro, o DIU de cobre. A grande desvantagem do DIU de cobre é que ele pode aumentar o sangramento em até 30 a 40% das mulheres usuárias, e isso não varia, gente, quando a gente escolhe DIU de cobre ou DIU de cobre e prata, porque tem agora muito essa modinha do DIU de cobre e prata, mas os trabalhos científicos não mostram diferença entre o DIU de cobre típico e o DIU de cobre com prata, que a prata é colocada só para estabilizar o cobre, mas não o suficiente que melhore efeitos colaterais. Se por um lado é um método muito seguro, por outro lado pode aumentar sangramento e cólica, mas pode ser escolhido sim como método contraceptivo, que é um método muito seguro. A vantagem do DIU de cobre é que ele pode ser colocado mesmo em pacientes com doença hepática ativa e pacientes que estão em tratamento de câncer de mama ou que têm história pessoal de câncer de mama. Os outros dois, então, DIUs que a gente tem no mercado brasileiro, o Mirena e o Cailina, são DIUs muito seguros do ponto de vista contraceptivo. A diferença hormonal entre eles, gente, eu vou falar no outro vídeo que eu já mencionei para vocês. A taxa de falha é semelhante à da ligadura tubária, gente. São métodos extremamente seguros, então sem ter medo do DIU. Podem ser colocados em pacientes que ainda não tiveram filhos. Então, taxa de falha dos DIUs hormonais entre 0,2% e 0,29%. Extremamente seguros. O DIU de cobre, a gente tem DIUs que duram de 3 até 10 anos. Conversar com a médica para escolher o que se encaixa no teu perfil. Os DIUs hormonais, no Brasil, ainda a validade são 5 anos. Tem que trocar a cada 5 anos. O último método hormonal que eu vou falar para vocês é o Implanon. O Implanon, também estou falando o nome comercial porque é o único implante aprovado com registro no Brasil. É um implante de progesterona que é colocado no braço, ele dura 3 anos. A proteção do Implanon é a maior proteção contraceptiva que a gente tem. Ele é mais seguro, inclusive, que os métodos definitivos. Qual é o grande problema, na minha opinião, do Implanon, do implante de etonogestrel, que é esse que a gente coloca no braço? Ele é 100% anovulatório. O que quer dizer isso? A paciente que usa o Implanon, ela não ovula. Não ovulando, ele tende a diminuir a libido e também interferir na lubrificação vaginal. Então a gente vai ter que ser muito honesta, conversar muito com a paciente. É um método muito fácil, porque a paciente consegue controlar, ela enxerga o seu método contraceptivo. É extremamente seguro, mas tem esse porém que pode diminuir a libido e interferir na lubrificação vaginal. Por fim, os métodos definitivos. Existe a ligadura tubária, que é feita na mulher, e existe a vasectomia, que é feita no homem. Ligadura tubária é um procedimento que tem sido abandonado nos últimos anos, porque a ligadura está associada a aumento de sangramento vaginal numa boa parte das mulheres que fazem esse procedimento. Antigamente, gente, quando a gente não tinha à disposição os DIUs, especialmente os hormonais, era um método muito utilizado para as pacientes que não queriam mais ter filhos. Com a chegada dos DIUs hormonais, a ligadura perdeu muito espaço por causa desse grande efeito colateral que é aumento de fluxo e aumento de cólica. A gente tem métodos que têm a mesma proteção contraceptiva com menos efeitos colaterais. Ainda é um método bastante usado, a ligadura. É um método cirúrgico, que a gente tem que submeter a paciente a um procedimento com ida ao hospital, com anestesia. Então ele perdeu muito espaço nesse sentido, mas é um método que ainda pode ser usado por algumas mulheres. A vasectomia é um procedimento ambulatorial. Se tiver que escolher entre ligadura e vasectomia, toda a vida, não é porque eu sou mulher,
a vasectomia. Justamente por causa disso, porque a ligadura, a taxa de falha é de 0,2 a 0,5, ela falha mais do que a vasectomia. A ligadura é um procedimento hospitalar com muito mais riscos do que a vasectomia, que é um procedimento ambulatorial. O que quer dizer isso? A vasectomia pode ser feita no consultório do médico. O paciente pode vir, faz e vai para casa, com anestesia local. É feito uma injeçãozinha bem fininha, que não dói, bem pequenininha, menor que as de Botox, muito simples, em que vai ser cortadinho ali o canal deferente. Além de tudo, a vasectomia é um procedimento que pode ser revertido, em princípio, em até 10 anos, enquanto a ligadura é um método definitivo que no momento que a paciente fez a ligadura, é praticamente impossível tu fazer a recanalização de forma cirúrgica, enquanto a vasectomia ainda se consegue reverter. Então, gente, falei para vocês de todos os métodos contraceptivos, desde os métodos em que a paciente quer deixar para o universo a decisão se vai engravidar ou não, que são métodos que falham muito, em torno de 20%, os métodos mais utilizados, que são as pílulas, as injeções, mas que ainda tem uma certa taxa de falha, que o ideal mesmo para paciente que não quer engravidar é associar o uso do preservativo. E por último, o que a gente tem de melhor em contracepção, que são os métodos definitivos, que é a vasectomia e a ligadura, vasectomia disparado melhor que a ligadura, e os DIUs hormonais e o DIU de cobre, que a paciente pode lançar mão com muita segurança. Conta aqui pra mim embaixo nos comentários qual tu já usou, qual tu está usando, qual tu gostaria de usar e qual a tua experiência. Se teve uma experiência boa, se teve uma experiência ruim. Comenta aqui também se vocês querem que eu fale individualmente de cada método. A gente pode organizar, fazer um videozinho sobre cada um deles. Comenta aqui, se inscreve no canal, apoia nosso projeto para ele continuar existindo e quem sabe, né, eu fazer um vídeo especialmente sobre a tua dúvida. Lembrar que a decisão contraceptiva tem que ser feita em consulta. Esse vídeo serve como orientação para vocês chegarem e saberem o que vocês querem, desde os métodos com maior taxa de falha até os métodos mais seguros. Se inscreve no canal, fica aqui com a gente e até o próximo!